Ora, muito boa noite. Domingo Notícias. Siga neste jornal. Petro de Luanda fora da Liga dos Campeões Africanos. Sagrada Esperança vai para a fase seguinte, ao passo que na Taça CAF, Bravos do Maqui e Desportivo da Lunda Sul seguem em frente. Estas e outras para seguir agora no Hoje Notícias. Ora, muito boa noite. Vamos seguir com o desenvolvimento. Começamos por falar do líder dos Bacama. O novo líder dos Bacama já foi entronizado e começou ontem mesmo a ser apresentado à sociedade civil de Cabinda. Depois de ter passado pelo processo de entronização tradicional no mês de agosto, o novo Ntomsi dos Bacama está a ser apresentado pelos diversos estratos da sociedade. O nome verdadeiro é Manuel Moraes Lola. Tradicionalmente é Ntomsi, o que significa chefe dos Bacama ou chefe da área cultural. Começou a assumir a liderança depois da morte do Vicente Mangueble. O grande desafio que terá pela frente é resgatar a hegemonia que os Bacama tinham ao nível da província, do país e até mesmo da África. O Ntomsi que foi entronizado é que representa todos os Ntomsi da província de Cabinda. Este do Tizo é o número 1. Fomos entronizados ou eleitos também para defendermos o povo. Nós, como povo cabindense, como angolanos, somos nós que reclamamos e somos nós primeiramente que banalizamos a nossa cultura, a nossa tradição. Para quem vem de fora, só respeita a tua casa quando você próprio respeita a tua casa. A cultura ou a tradição e a identidade de um povo. Nós estamos a trabalhar no sentido de resgatar tudo aquilo quanto no passado já funcionava, já vigorava e vamos voltar a aplicar em ação. Peso embora que não vamos aplicar a 100% porque o mundo de hoje não é o mesmo do passado. Se nós aplicarmos tudo a 100%, teremos muita perda na província. Para quem não sabia, os Bacama fazem parte do património cultural nacional. A grande questão que se levanta hoje, é possível que qualquer um faça parte dos Bacama? É claro que não. É necessário fazer parte da linhagem. A questão também está ligada à preservação do bastião dos Bacamas, o Morro do Tizo. E quem fala da visão que está a ser, portanto, projetado em relação a esta zona que protege a cultura de todos nós é o secretário provincial da Cultura. Estamos a pensar nessa altura em escrever, portanto, essa construção do muro de vedação para proteger o bastião dos Bacamas no PIM. Tão logo que isso venha a passar, portanto, teremos a proteger este bastião, porque sabemos que os Bacamas já foram reconhecidos como património nacional. Está inscrito como património nacional desde 2022 e estamos tudo a fazer para proteger e conservar este património cultural da nossa província. Os Bacama já existem desde o surgimento da sociedade cabindense. Faz parte do mosaico cultural. É considerado um dos maiores marcos históricos da região. E falamos agora sobre saúde. Ainda não se conhece a incidência oficial ou real de leucemia em Angola, mas nos últimos anos, segundo especialistas em saúde pública, têm aumentado os casos de leucemia nos angolanos. Hoje é o Dia Mundial da Leucemia Mieloide Crónica. Trata-se de um cancro que se desenvolve na medula óssea pelas células que dão origem às demais células do sangue. Ela se distingue dos outros tipos de leucemia pela anormalidade genética dos glóbulos brancos, mais conhecida como cromossomo Filadélfia. A leucemia mieloide crônica é considerada uma doença de manifestação lenta e progressiva, como explica o médico Jeremias Agostinho, pediatra e mestre em saúde pública. Todos nós, os seres humanos, temos sangue. Este sangue é constituído pelo que nós chamamos de células vermelhas, que habitualmente transportam oxigênio, e células brancas, que têm a função de defender o nosso organismo. Habitualmente, os sinais e sintomas da leucemia estão muito relacionados com o tipo de leucemia
que o paciente apresenta. Existe uma leucemia que é aguda, que surge assim de forma bastante repentina, os sinais e sintomas são bruscos, e a outra que se vai instalando ao longo do tempo. Quanto às causas, a hematologista Nazaré Amaro salienta que é desconhecida, mas que fatores ambientais e o tabaco figuram entre as principais causas. Acredita-se, no entanto, que diferentes tipos de leucemia tenham diferentes causas, mas que estejam envolvidos tanto fatores ambientais quanto fatores hereditários. Os fatores ambientais mais estudados, dentre eles, encontra-se o tabagismo, a exposição a doses altas de radiação, a exposição prolongada a produtos químicos, como é o caso do benzeno, de pesticidas, a idade avançada e até alguns síndromes genéticos, como é o caso da síndrome de Down, estão tidos como fatores predisponentes para o aparecimento de leucemias. Aquelas pessoas que, por exemplo, estão a fazer algum tratamento, como uma quimioterapia, uma radioterapia, porque possuem algum outro tipo de câncer, também têm maior risco de ter a leucemia. Temos infecções, por exemplo, aquelas pessoas que têm a infecção pelo vírus do HIV, aquelas pessoas que têm hepatite A, hepatite B, hepatite C, ou qualquer outro tipo de infecção, na maior parte dos casos vírus, têm maior risco também de terem a doença. Na maioria dos casos, os pacientes chegam tarde ao hospital, facto que dificulta o diagnóstico e o tratamento da doença. Então, estes pacientes chegam habitualmente tarde às unidades de saúde, num estadio que não se pode fazer muita coisa da vida de um indivíduo. Na criança, no adolescente, no adulto, no idoso, em qualquer uma dessas etapas, ele pode ser acometido pela doença em si. E vamos agora olhar para o Censo Geral da População e Habitação, que arrancou na passada quinta-feira e continua a decorrer em todo o país. No município do Caxiungo, província do Ambo, mais de 400 jovens foram formados para responder ao processo. No município do Caxiungo, no Ambo, centenas de jovens foram capacitados desde 18 de setembro para a empreitada do Censo 2024. Os formados receberam conhecimento. Mais de 400 jovens participaram da ação de formação para recenseadores. Aqui no Caxiungo, 79 supervisores, 336 recenseadores. O processo de formação no Caxiungo durou 10 dias e formou jovens em questões de listagem, entrevista e descarga de informação no sistema. Mais de 400 jovens participaram da ação de formação. A Adalgis é uma destas pessoas que receberam formação e ajudaram a formar os demais. Uma semana depois, está na pele de supervisora e vai inquirir uma família. O processo de formação foi muito bom, foi de grande aprendizado, visto que os objetivos todos foram cumpridos. Tivemos a formação de 10 dias, nós terminamos com a formação, no caso, no dia 18, mas no dia 16 nós começamos com a listagem dos edifícios. A princípio tivemos uma certa dificuldade quanto à listagem destes mesmos edifícios, porque nós estávamos ali num embaraço entre edifícios, prédios, mas conseguimos contornar a situação e graças a Deus tudo ficou ultrapassado. É de louvar, porque são muitos que estiveram na mesma luta, mas graças a Deus fui uma das privilegiadas. Certo, é como nos disseram na formação, é para enriquecer também o nosso currículo e o nosso intelecto também. São novos aprendizados que nós vamos levar para a vida. E juntos contamos por Angola. As informações prestadas pelas famílias são confidenciais e os recenseadores seguem com a sua jornada. E ainda sobre o censo, vamos olhar para a província de Luanda, sendo que nos primeiros dias da contagem a atenção ficou virada aos sem-abrigos. Em 2014, esta automobilista e a sua família passou pela contagem que ditou a população angolana em 25.789.024 habitantes. Ele diz que é com a mesma emoção que aguarda a visita dos recenseadores em sua casa. O censo arrancou a 19 de setembro e vai decorrer num período de 30 dias, ou seja, termina a 19 de outubro. É para saber quantos somos e saber como é que a gente pode viver, melhorar a vida do cidadão angolano. Isso é a segunda vez.
Foi bom, vieram em casa, apresentamos a família, quantos somos, e daí correu bem. Estou preparado à espera dos ouvintes chegarem até a porta e eu apresentar a família. Mais do que contar quantos somos, o censo vai permitir ao Executivo estar melhor orientado e responder às aflições da população. É o que diz essa jovem que pediu anonimato. Eu acredito que vai ter um impacto positivo, porque vai ajudar, né, o governo a poder saber mais ou menos quanto é que nós somos, quais são as estratégias também que eles podem criar, que é para poder ajudar assim as pessoas a poderem desenvolver-se. Também vai ajudar, tipo, por exemplo, saber quantas mulheres têm no país, quantos rapazes têm no país, para poder criar aqui também, acredito que trabalhos que é para cada pessoa mesmo também. Tenho esperado, né, que eles cheguem. Vamos receber bem também e vamos colaborar com eles, respondendo assim as perguntas que eles vão fazendo. Vamos tentar colaborar da melhor forma possível. E também não vejo a hora, né, dos recenseadores baterem na porta da minha casa. Em Luanda, a contagem censitária continua para os sem-abrigos, entidades protocolares e governamentais. Entretanto, nas demais províncias já se conta por Angola, dentro das comunidades. Já se conta por Angola desde a passada quinta-feira e é este um dos temas principais do nosso momento de análise ao domingo. Vamos falar com Daniel Tendo, que é docente universitário, e também Lísio Macache. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, caríssimo Alberto Capitão, e boa noite para quem está nos acompanhando esta hora. Tendo, muito boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Alberto, e boa noite para todos lá em casa acompanhar. Muito bem, vamos começar por si, Lísio Macache. Como é que está a olhar para o censo 2024, estes primeiros dias da contagem? Que notas chamaram-lhe a atenção? Bem, nós temos que ser honestos e dizer que a partir destes primeiros dados é possível ver que o nosso censo poderá não atingir o resultado previsto. A partir deste primeiro momento é possível ver que o nosso censo, ou ter uma ideia que o nosso censo provavelmente falhará. Uma das questões que nos chama a atenção é a desorganização e também a questão primordial, a questão principal é que a população angolana não estava preparada, ou seja, esse não foi o melhor momento para a escolha do censo. E, sendo honesto, provavelmente esse censo não terá o resultado previsto ou aquilo que se esperava do censo. Daniel Tendo, numa vertente económica e não só, há recomendações internacionais que passam por realizar censo no intervalo de 10 em 10 anos ou até 5 em 5, mas no nosso caso de 10 em 10 anos, e já se passaram 10 anos. Isso quer dizer que tivemos tempo suficiente para preparar o processo? Sim, periodicamente nós estamos lá, periodicamente a Organização das Nações Unidas propõe ou sugere o período de 10 anos para a materialização deste processo, e este censo para o censo 2024 já é preparado há cerca de 2 anos. Há 2 anos que o Instituto Nacional de Estatística vem preparando a logística para a materialização do mesmo. Mas o que temos constatado desde o dia 19 de setembro até os dias atuais, eu vejo com algum sentido de preocupação, porque quando ouvimos as entidades, a comissão organizadora, o Instituto Nacional de Estatística enquanto órgão executor, parece que há uma abordagem de que tudo corre bem, mas há relatos, nós temos ouvido áudios, vídeos, aqui mostram uma certa situação desconfortável naquilo que é a operacionalização do censo. Há gente que reclama que no processo de formação esteve, mas no âmbito já para começar a trabalhar o nome não consta. Há alguns que relatam que falta material logístico, como é o caso de tablets. Então, o censo tem uma finalidade nobre, nós reconhecemos aqui a nível econômico, a nível político e a nível social. O censo é um instrumento que vai congregar ou vai garantir um conjunto de dados que visarão
o direcionamento e redirecionamento das políticas públicas. Por isso, é um processo que não deve ter lacunas, não deve ter brechas do ponto de vista da sua operacionalização. Seria interessante que estes dados se tornassem público também através da mídia pública e privada, não é? E para que se faça a correção enquanto é cedo. Nós temos informações que começou-se o processo principalmente aqui em Luanda com os sem-abrigo, mas de lá para cá há uma certa preocupação da sociedade, o porquê que os agentes censitários ainda não entraram nos bairros, ainda não passaram de casa em casa. Há relatos que, a par dos sem-abrigos, estão a passar nas entidades protocolares, entendemos isso, mas que a sociedade tem essa expectativa de que o processo decorra sem qualquer problema. É essa expectativa que deveria ser tida em conta. Elísio, que falhas é que detectou até agora, nestes primeiros 4 dias, que o fazem acreditar que os objetivos poderão não ser alcançados? Falha de caráter organizativo. Nós já há algum tempo vimos a circular nas redes sociais vídeos de agentes do censo a reclamarem falta de condições relativamente à alimentação e pronto, tendo a falha, questões de alimentação, questões organizacional, questões de material, e pronto, e se já nessa fase inicial nós vemos esses problemas, provavelmente o censo não terá um fim satisfatório. Muito bem. Daniel Tendo, uma das questões que muito se tem levantado é a eficácia dos censos para aquilo que são as políticas públicas. Se olharmos para os resultados do censo de 2014, que falava que os angolanos ou as pessoas residentes, os habitantes residentes em Angola rondavam os 25, perto mesmo de 26 milhões de habitantes, e se compararmos com as políticas que foram desenhadas, atingiram as expectativas? Se não, como corrigir isso para que daqui a 10 anos o balanço possa ser satisfatório? Bom, os dados foram úteis, porque não só o poder público, como as academias ou instituições de ensino, todos nós usufruímos destes dados. Eu orientei vários trabalhos de fim do curso que os estudantes tiveram que recorrer aos dados fornecidos pelo censo. Até aí não há problemas nenhum. Mas ao longo deste processo existiram variáveis que, de certeza, fizeram com que o Executivo não alcançasse aqueles que são as grandes metas nesse período de 10 anos. Nós sabemos que só neste período de 10 anos o censo foi cooptado para uma população na ordem de 25 milhões, mas de lá para cá, 2014 até 2024, nós tivemos períodos a nível de ciclos econômicos muito reduzidos. De 2016 até 2020, nós tivemos recessão econômica durante este período todo. Nós voltamos a reanimar a economia a partir de 2020. Tudo isso comprometeu a eficácia do governo naquilo que é a execução das políticas públicas e políticas econômicas. Agora, o que sugerimos desta vez é que até os resultados do censo tenham em conta todas as variáveis que poderão servir como entrave ou obstáculo naquilo que é a execução de políticas públicas e políticas econômicas. Vamos olhar para um outro tema também deste espaço de análise. A Ordem dos Advogados de Angola apresentou nesta semana ao Tribunal Constitucional um pedido para a revisão, a fiscalização abstrata da lei sobre vandalismo de bens públicos. É um assunto que está também a dominar a atualidade informativa e foi também analisado no espaço Visão de Ismael Mateus na última sexta-feira. Vamos ver também o que foi, ver e ouvir o comentário de Ismael Mateus para voltarmos aqui em estúdio daqui a pouco. Muita contestação por parte de algumas organizações da sociedade civil sobre a nova lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos, que prevê penas que vão de 5 a 25 anos, dependendo da especificidade do crime. As organizações veem neste documento a possibilidade de restrições dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. A Ordem dos Advogados é uma destas organizações que vê algumas inconstitucionalidades, que fere com princípios e limita o direito à greve e à manifestação. Aquilo que os deputados estão a dizer, e aí é essa discussão constitucional,
é que, de facto, eu organizo uma manifestação. Eu tenho que ter alguma responsabilidade sobre isso. Não é? E as associações dizem muito bem, mas isso pode coartar a possibilidade das pessoas exercerem direitos constitucionais. Sim, por isso é que eu digo que é fundamental que essa discussão se faça. Mas essa discussão tem que ser feita de um modo e que não se passe para a sociedade a ideia de que esses indivíduos promovem ou estão de acordo com a violência. E esse é o limite que eu não vejo as associações. A ideia com que eu fico é que essa defesa não está a ser suficientemente divisória entre aquilo que é a sua condenação da violência e aquilo que é a defesa da liberdade. Não há nada que diga... Eu, aliás, até vi um advogado conhecido e muito respeitado que dizia que os ataques que as pessoas fazem, não é sinónimo do grau de insatisfação, do grau da sua contestação. Mas então, eu amanhã, no meu direito de liberdade de expressão, estou muito chateado com o governador de Luanda, apanho o homem na rua, dou-lhe 2 tabefes porque eu estou muito chateado e o meu grau de indignação. Quer dizer, isso não é assim. Não é? Um indivíduo não pode queimar um autocarro porque está muito chateado com o desemprego. Por que não responsabilizar, por exemplo, os atores destes atos, podemos assim dizer, passo o pleonasmo, do que propriamente os organizadores da marcha? Os atores dos atos serão responsabilizados. Dentro daquilo que é o quadro legal em vigor no país, depois desta promulgação, apenas 4 entidades podem impedir a sua aplicação, pedindo a inconstitucionalidade da norma, nomeadamente grupos parlamentares da Assembleia Nacional, Procurador-Geral da República, Provedor de Justiça e Ordem dos Advogados. Daí a ordem enviar para o Tribunal Constitucional um pedido de fiscalização abstrata sucessiva à nova lei. Uma associação da sociedade civil não pode olhar para as leis como, olha, essa foi feita para o governo é boa e o ato que atinge o governo é mau porque atinge o governo. Não. Devia ter havido, por ocasião dessas manifestações, por ocasião da violência, devia ter havido posição da Ordem de Advogados. Mas, formalmente, não me lembro de nenhum comunicado de uma tomada de posição quando se roubaram os cabos, e não foi só uma vez, roubaram-se durante meses a fios. Quando roubaram as barras da linha férrea, não é? Não foram meses a fio. Nós tivemos tempo mais do que bastante para alguém, com toda a serenidade, dizer, olha, meus senhores, isto não pode ser, as pessoas não se podem manifestar desse modo. Então, o que eu temo é que esse tipo de posições acabe por legitimar a violência. E é isso que eu acho que tem que ficar claro. Porque, ao mesmo tempo que nós reconhecemos legitimidade para essa discussão constitucional, sim, é importante que se discuta. Se isso vai perigar direitos adquiridos, vamos discutir. Vamos a tribunal. Isso é ótimo, não é? Mas agora, também é preciso que haja clareza, não é? E não se passe a ideia que queimar coisas que afetam o bem comum, isso é bom. Muito bem, está aí o comentário de Ismael Mateus, na última edição do programa Visão de Ismael Mateus, que vai ao ar toda a sexta-feira, depois do Girassol Jornal. Vamos agora, aqui também em estúdio, ouvir as opiniões de Daniel Tendo e Elísio Macachi. Elísio, vamos começar por si uma vez mais. Como é que olha para o posicionamento da Ordem dos Advogados, alegando que há irregularidades ou inconstitucionalidades nesta lei que foi aprovada bem recentemente, chamando mesmo a atenção que vai inibir, por exemplo, o direito à greve e à manifestação? Primeiro, fazendo menção que a Ordem tem legitimidade, sim, para requerer a fiscalização de algumas normas, tendo em vista averiguar a constitucionalidade das mesmas. E relativamente a se existem fundamentos ou razões para isso, sim. Existem, sim, fundamentos para que a Ordem requeira a verificação dessa lei quanto à sua constitucionalidade. A Ordem, no fundo, requer a análise desta lei em 2 vertentes. Numa primeira vertente está ligada à sua harmonização com o ordenamento jurídico e numa segunda vertente tem que ver com a possibilidade ou a existência de normas que ofendem alguns princípios
constitucionais penais, relativamente ao princípio da proporcionalidade, ao princípio da intervenção mínima do direito penal. E uma outra questão que também muito se refere é a questão da necessidade da existência dessa lei. Por exemplo, alguns crimes que estão nessa lei estão perfeitamente previstos no Código Penal. Temos exemplo do crime de participação em motim. E uma outra questão é que, se alguns desses crimes não estiverem perfeitamente previstos no Código Penal, é possível que se faça uma simples alteração do Código Penal. Então, chega-se à conclusão, de fato, que não há necessidade da existência desta lei. Relativamente aos excessos, quanto à ofensa do princípio da proporcionalidade, temos, por exemplo, o artigo 15 desta lei, traz a possibilidade de alguém ser punido com uma pena que vai de 10 a 15 anos por simples fato de auxiliar alguém que, sei lá, cometeu vandalismo. Mas se falar em simples facto, não estará a permitir que cada um possa agir, como disse mesmo o Ismael Matheus, olha, estou chateado com a entidade tal, estou chateado com aquela instituição e chego, parto para cima, não estará a permitir quando se olhar pelo simples e tratarmos por simples facto? Não, o vandalismo deve ser punido, mas é claro que o castigo, a pena para este tipo de ato deve observar a proporcionalidade. Existe um certo equilíbrio, um relacionamento entre os bens jurídicos a proteger. Existem uns que merecem, se calhar, uma proteção mais forte, e outras merecem proteção, mas não tanto. Por isso é que existe aqui a questão da proporcionalidade. O castigo deve ser proporcional ao crime cometido. Daniel Tente, se falarmos aqui em termos econômicos, e volta e meia apresentam-se dados, o Estado perde muito com a vandalização de bens públicos. É só olharmos, por exemplo, para a EDEL e também a ENDE, duas das instituições que diariamente falam de vandalização das suas instituições. Se olharmos nesta perspectiva, penalizar quem destruiu o bem público, que é de todos, a lei foi bem aprovada? Bom, capitão, essa questão do vandalismo é uma questão muito complexa, é um fenômeno muito complexo e ela tem raízes em vários segmentos, segmento econômico, político e social. E mais do que olharmos as consequências ou a forma de como vamos penalizar ou punir os infratores, nós precisamos olhar as causas profundas do problema. Razões econômicas, razões sociais sustentam e levam com que determinados indivíduos recorrem a este tipo de prática. Se nós olharmos para a cidade ou para as ruas, nós olhamos uma quantidade de bens públicos que diariamente são vandalizados, outros até não são vandalizados, acabam mesmo por ser roubo, não é? As pessoas roubam esses materiais e tem aparecido, principalmente a ENDE, vem relatando um conjunto de bens públicos que aparecem nos mercados informais e, de facto, são despesas para o governo. O governo anualmente, principalmente a administração local, tem que continuamente programar do ponto de vista financeiro para a reposição. Ao andarmos pelas estradas no período noturno, nós encontramos vias muito escuras por falta de iluminação pública, exatamente porque houve vandalização ou mesmo roubo destes bens. Agora, eu sou apologista que deve-se punir, deve-se penalizar os infratores, mas esta punição, esta penalização, obviamente que deve ir de acordo ou deve estar de acordo com aquilo que são os princípios constitucionais. Eu entendo, eu consegui ler o material da Ordem dos Advogados, que sustenta essa questão da falta de humanização do diploma, a questão da desproporcionalidade, a periga, um conjunto de direitos como o direito à greve, direito à manifestação. Agora, o apelo aqui é que todos os operadores do direito voltem a sentar para, de facto, encontrar essas eventuais inconstitucionalidades, porque existem aí dois aspectos. Temos que penalizar os infratores porque anualmente o Estado perde dinheiro, mas, por outro lado, nós precisamos salvaguardar os direitos e garantias dos cidadãos. Penso que deve existir aqui esse equilíbrio entre as partes para que não incentivemos práticas como estas, porque eu digo sempre que
quando penalizamos, ou quando banalizamos ou vandalizamos um bem público, nós não estamos a fazer mal ao governo, nós estamos a fazer mal ao Estado, porque um bem público é um bem do povo. Logo, vandalizar este bem, nós estamos a pôr em causa a vida em coletividade. Muita gente é vítima de acidentes e violência na via pública por falta de iluminação. Essa iluminação, ou falta de iluminação, que é consequência de um ato de vandalismo ou roubo. Então, precisamos não incentivar as práticas, precisamos equilibrar as normas e leis que vão dirimir conflitos desta natureza, mas que anualmente há dinheiro a se perder por causa do vandalismo, isso é um facto. Muito bem. Elísio, para fecharmos este tema, caso o Tribunal dê voto ou parecer positivo, esta lei deverá regressar à Assembleia Nacional para ser revista? Sim, se chegar-se à decisão de que há normas inconstitucionais, então essas normas deverão ser retiradas deste diploma. Ok. Mas, capitão, só para essa questão, só para dar uma chega aqui, é fundamental aqui o papel da Assembleia Nacional. Eu penso que é uma lei que passou na Assembleia Nacional. E passando na Assembleia Nacional, é fundamental que os deputados tenham este papel de filtro, este papel de análise para que situações como esta não cheguem até onde chegamos. Porque se de facto existe inconstitucionalidades ou irregularidade, a Assembleia Nacional tinha essa prerrogativa de antecipar o problema do que deixar ela estar em decreto e agora ser a ordem dos advogados ou um outro operador de direito que não seria a primeira instância para o fazer. Daniel Tendo, esta semana também fica marcada pelo 13º Conselho Consultivo do Ministério da Energia e Águas, que uma vez mais olhou para os desafios que têm a ver com o abastecimento de água às populações angolanas e também a distribuição de energia elétrica, e o ministro voltou a reiterar que hoje o grande desafio não tem que ver com a produção, mas sim com a distribuição. Que soluções é que podemos apontar para resolver de uma vez por todas este problema da distribuição da água e também de energia, já que até temos excedente em termos de produção, de acordo com o Ministério? Olha, as informações são preocupantes, principalmente a taxa de cobertura, tanto da energia como a taxa de cobertura de água, são preocupantes. Por exemplo, a energia estamos a menos de 50% e a água estamos a menos de 55% naquilo que é a cobertura total do território. Para Luanda, o caso é mais crítico porque nem chegamos a 35% naquilo que é a cobertura de água. É preocupante. O problema, principalmente para a questão da ENDE, é um processo porque durante um tempo estava tudo concentrado, houve a necessidade de desburocratizar, descentralizar os serviços. Nós temos a Prodel, temos a ENDE, temos um conjunto de empresas que cada uma está programada para um determinado tipo de atividade dentro do próprio setor. Mas os resultados, obviamente, não chegarão da noite para o dia. Há um processo que precisa ser continuamente executado. A outra questão é problema de governança, a governança do próprio setor. E o ministro fez questão de frisar essa questão da... A ENDE precisa funcionar, de facto, como uma empresa propriamente dita, porque, não obstante de ser uma empresa pública, ela tem um pendor financeiro também. E o conjunto de áreas que uma empresa, de facto, deve ter, precisam funcionar a nível da ENDE. E o ministro tocou na questão da área comercial. A área comercial da ENDE precisa ser mais ativa, porque a taxa de cobertura já é muito reduzida, mas o índice de falta de pagamento é fora do normal. A ENDE veio com um projeto de energias pré-pago, com a implementação de contadores. Esse projeto ficou por aí, não se deu seguimento. É agora que se lançou para o ano de 2025, cerca de 1.400.000 contadores serão implementados ou afixados nas habitações a nível do país. Mas era um projeto que não deveria ter parado, não devia ter sido interrompido, porque já se provou que é eficiente, pelo menos naquelas realidades onde isso é facto. Por exemplo, as centralidades que recorreram a este tipo de modelo está a funcionar. É um modelo que pode ser utilizado e replicável na maioria ou na boa parte das regiões do país para
termos uma empresa mais eficiente do ponto de vista da arrecadação de receita e também uma empresa eficiente naquilo que é a afetação do tal recurso que é a energia. Elísio, seu comentário quanto a este tema? O Ministério da Energia e Águas todos os anos realiza o Conselho Consultivo e o Conselho Consultivo deste ano teve como um dos principais focos que é analisar o cumprimento das metas instaladas no último Conselho Consultivo, no 12º Conselho Consultivo, analisar o cumprimento daqueles projetos e bem como criar novos projetos. Uma das questões que ficou assente neste Conselho Consultivo é que o grande problema está na distribuição. Temos sim problemas de distribuição de energia, temos problemas com a cobertura da distribuição de energia, mas o grande problema está concretamente na distribuição de água. A questão da distribuição de energia está mais ou menos entre 70%, pelo menos no caso de Luanda. Agora, quanto à distribuição de água, esse é o verdadeiro problema. Temos regiões próximas do centro da cidade que têm até dificuldades de acesso à água potável. Meus senhores, 30 segundos para uma nota rápida. A JMPLA apresentou o seu congresso previsto para novembro e fala-se da possibilidade de serem apresentados vários candidatos. Elísio, como é que olha para esta abertura? Isso é muito normal. Tem que existir uma eleição em cada partido. Eles estão apenas aqui no fundo a exercer o seu direito. É muito normal que existam vários candidatos para a presidência de um determinado partido. E não há nada de estranho nisso. Daniel Tento, abertura para a democracia interna? É um bom sinal porque não tem sido prática, não é? E pela primeira vez a JMPLA dá esta abertura e se é uma abertura da J, é uma abertura do próprio partido, são sinais positivos. Agora, porque vamos ver uma diversidade de candidatos e que o género esteja aí muito bem representado, mulheres e homens, não é? Agora, o que apelamos aqui é que, tal como se demonstre essa abertura, que haja transparência e lisura em todo este processo para que, de facto, porque este tipo de mudanças, elas são contagiantes, né? Ou seja, elas começam aí e vão eclodir nos demais segmentos da própria sociedade. Então, uma nota positiva aqui a JMPLA por ter essa iniciativa de várias candidaturas para o secretário nacional da JMPLA. Meus senhores, muito obrigado, bom regresso a casa e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, capitão. Seguimos com outras notas de atualidade informativa. O Presidente da República, João Lourenço, deixou hoje o país com destino a Nova Iorque, onde vai participar na edição 79 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a decorrer sob o lema Unidade na Diversidade para a promoção da paz, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana para todos em todo o lado. Segundo a Secretaria de Imprensa do Palácio da Cidade Alta, em Nova Iorque, João Lourenço vai cumprir um vasto programa de que se destaca o discurso no debate geral previsto para o dia em que começam as intervenções, mais concretamente na próxima terça-feira. Está também prevista a participação do chefe de Estado angolano em vários encontros multilaterais, como uma reunião da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, e uma cimeira da Organização de Estados de África, Caraíbas e Pacífico, OEACP. A esta agenda junta-se um conjunto de audiências e encontros de natureza diplomática que vai permitir a João Lourenço dialogar com vários chefes de Estado e de Governo e ainda com o secretário das Nações Unidas, o português António Guterres. Dizer que o Presidente da República deixou na tarde de hoje a capital do país. Ora, vamos agora olhar para uma audiência que o Presidente da República concedeu antes mesmo de se deslocar para Nova Iorque. O Presidente da República recebeu o CEO da Chevron, empresa que opera no país há mais de 60 anos. A multinacional norte-americana, que opera em Angola há mais de 70 anos, quer aumentar o nível de investimentos em território angolano. De acordo com o presidente do Conselho de Administração e diretor executivo da Chevron, Milk World, a audiência com o Presidente da República, João Lourenço,
serviu para manifestar ao chefe do governo o interesse da multinacional que passa por explorar oportunidades adicionais para a otimização do setor energético em Angola. A Chevron, com os seus parceiros, neste momento produz 250 mil barris de petróleo por dia e 250 pés cúbicos de gás por dia com os parceiros. Portanto, a Chevron é uma empresa global e Angola tem mostrado muitas mudanças e reformas no setor energético que faz com que o país se torne muito mais competitivo. Nós estamos muito esperançosos em relação ao futuro, especificamente no que diz respeito à exploração de gás. Atualmente, através da Cabinda Gulf Company, a Chevron explora recursos em 2 concessões, nomeadamente o Bloco 0, na costa da província de Cabinda, e o Bloco 14, em águas profundas. É ainda detentora de interesses não operacionais na Angola LNG, central de produção de gás instalada no Soio, cuja produção anual ronda os 5,2 milhões de toneladas métricas. O PCA da Chevron expressou o regozijo de ser um parceiro de longa data de Angola. Portanto, nós temos uma posição em Angola bastante abrangente, especificamente na área de petróleo e gás, nomeadamente no projeto do Angola LNG. Nós também estamos a explorar futuras oportunidades e nós acreditamos que nós temos aquilo que é a fonte para o desenvolvimento do nosso setor aqui em Angola. Em 2022, a produção diária média da Chevron foi de 70 mil barris de líquidos e 259 milhões de pés cúbicos de gás natural. Ora, fazemos agora um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos para olhar para o desporto nacional e também vamos olhar para a política internacional. Fique por aí, está a acompanhar o Domingo Notícias. Olhamos agora para a atualidade internacional. A situação de instabilidade e segurança na República Democrática do Congo continua a preocupar os Estados da região, da SADC e a comunidade internacional. Nesta última semana, e em mais uma tentativa de resolver o problema, o presidente da República, João Lourenço, falou ao telefone primeiro com Paul Kagame e, na sequência, enviou uma mensagem ao seu homólogo da RDC, Félix Tshisekedi. Encontrar a paz definitiva para os conflitos que assolam a vizinha República Democrática do Congo não tem sido um caminho fácil. Contudo, Angola, como mediadora e no quadro dos esforços que tem vindo a desenvolver para a solução da crise de segurança na RDC, continua engajada neste compromisso. No último fim de semana, o presidente da República, João Lourenço, orientou o ministro das Relações Exteriores, Tete António, na qualidade de seu enviado especial, a deslocar-se a Kinshasa para entregar uma mensagem ao presidente da RDC, Félix Tshisekedi, que destaca a solidariedade que o chefe de Estado angolano tem exprimido para com o povo e o governo congolês e o aprofundamento das relações bilaterais e multilaterais, incluindo questões de interesse mútuo ao nível regional e continental. De recordar que o conflito já mobilizou países da região e não só, e, igualmente, organizações internacionais como as Nações Unidas, que apoiam Angola em privilegiar o diálogo entre as partes para alcançar os objetivos da paz. Mesmo com a aprovação do cessar-fogo entre as partes, ao que parece, a medida não teve efeito. A crise humanitária na República Democrática do Congo continua a afetar milhões de mulheres, crianças e idosos. E nos Estados Unidos da América, algumas cidades já vivem o clima de eleições antecipadas. A medida implementada pela primeira vez em 2020 promete agitar as presidenciais deste ano, embora os republicanos receiam por possíveis casos de fraude nos resultados. Há pouco mais de 6 semanas das eleições de novembro, os estados Minnesota, Dakota do Sul e Virgínia são os primeiros a fazer as eleições antecipadas. Fato semelhante ocorreu nas últimas eleições de 2020, quando mais de 100 milhões de eleitores americanos votaram pelo correio ou presencialmente. Estratégia para garantir segurança e evitar aglomerações em meio à pandemia da Covid-19 antes da data oficial em 5 de novembro. À medida que o início da votação antecipada se aproxima,
a retórica de Trump se tornou mais sombria, com a promessa de processar qualquer pessoa que trapacear nas eleições, da mesma forma que ele alegou falsamente que fizeram em 2020, quando mentiu sobre a fraude generalizada e atacou os funcionários que mantiveram suas contagens de votos precisas. Os eleitores de Dakota do Sul estão a decidir o destino de várias iniciativas de votação sobre questões polêmicas, incluindo uma proposta de emenda à Constituição do Estado para proteger os direitos ao aborto e uma medida que legalizaria o uso recreativo da liamba. Apesar de ser uma medida de proteção, já que se espera um número elevado de eleitores, as autoridades norte-americanas estão preocupadas e trabalham para que as eleições antecipadas não abram espaço para fraude nos resultados. Vamos agora analisar estes temas de atualidade internacional com o professor Edgar Fonseca. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite, telespectadores. Vamos começar pela República Democrática do Congo. Qual deve ser a solução? Qual será a solução para, de uma vez por todas, se resolver o problema do leste da RDC quando o M23 não participa das negociações? Bom, primeiro, capitão, é preciso nós vermos que desde a altura em que se solicitou o cessar-fogo, a 5 de julho, a perspectiva era animadora e algum ceticismo já se levantava por duas razões. Como disse o capitão, o M23 apresentou, inclusive, uma abordagem no sentido de que nunca foi, nem tem sido tido, nem achado para efeitos de negociação dos termos e condições de um cessar-fogo. Porque a perspectiva do M23 é que um cessar-fogo em que eles não se revêem, não há termos e condições que, inclusive, lhes colocam numa posição parcialmente de vantagem, isso cria uma instabilidade. Agora, nós vimos desde 5 de julho, a altura em que entrou em vigor o cessar-fogo, que algumas regiões da República do Congo não conheceram sequer o apoio humanitário como se pretendia. Tanto é que nós vimos que, a nível da província do Kivu Norte, muitos dos cidadãos, muitas das populações continuaram a fugir, inclusive colocaram-se numa condição de deslocados. Hoje em dia, nós fomos ver aquilo que foi a dinâmica ocorrida quando do cessar-fogo. No dia 19 de julho terminou o cessar-fogo, automaticamente viu-se que a quantidade de populares ou de população que se colocaram na posição de deslocados e até de alguma penúria tornou-se num número de 3 milhões de habitantes ou 3 milhões de populares, o que por si só já demonstra que, em princípio, aquilo que se preconizava, aquilo que se previa é que o cessar-fogo não logrou o êxito desejado, por um lado. Por outro lado, também viu-se que a nível da zona de Kenyong, o número de populares que deixaram de obter apoios humanitários saiu dos 700 mil para 896 mil populares que deixaram de ter apoios, quer a nível de sanidade, quer a nível da alimentação, quer a nível de apoio, inclusive, de estabilização. Viu-se, inclusive, que em Kenyong o número de agressões, quer a nível de assassinatos, quer a nível da abusos sexuais contra as mulheres, aumentou exponencialmente, o que por si só demonstra que o M23 não só não cumpriu os termos do cessar-fogo, mas como inviabilizou o comboio humanitário a chegar e a atingir determinadas regiões. É preciso, só bem para terminar aqui, é preciso nós ressaltarmos que a abordagem agora feita pelo presidente João Lourenço foi no sentido de apelar Paulo Kagame e também Félix Tshisekedi no sentido de olharem para as negociações sempre colocando a parte em conflito também naquilo que são as decisões. Esta solução para, e até de forma telegráfica quanto a este assunto, para olharmos para outras notas, esta solução para o leste da RDC continuará a passar pela diplomacia ou há outros mecanismos que devem ser acionados? Em princípio, sim, porque a diplomacia é a melhor via para se alcançar a paz. Mas também é preciso convir que, a par
da influência internacional, quer de Angola ou até quer dos Estados Unidos, que até o presidente Biden terá dito na altura, quando enalteceu Angola pela intervenção que fez para a questão do cessar-fogo, que a diplomacia continuaria e continuará a ser o melhor meio para alcançar essa paz, bem como também disponibilizou um serviço de inteligência um pouquinho mais forte, estratégico, para que pudesse entender o que é que realmente tem se passado, o que é que realmente as partes pensam para poder encontrar a paz. Mas é preciso ressaltar que para de facto encontrar a paz, em termos de solução, é preciso que Paul Kagame e Félix Tshisekedi, do governo congolês, sentarem à mesma mesa, harmonizarem as ideias e entenderem que a paz só se poderá alcançar se as partes em conflito assim decidirem. Não é pela intervenção da Angola ou dos Estados Unidos ou de outros países que a paz poderá se encontrar, mas senão se estes governos desavindos, esses Estados desavindos, sentarem-se à mesma mesa e de facto alinharem e encontrarem uma solução possível. Olhamos agora para as eleições nos Estados Unidos da América. Como é que olhou para esta última semana, quando Kamala Harris, depois do debate, avançou de forma exponencial e, por isso mesmo, Donald Trump já decidiu que não vai participar de um próximo debate convidado pela CNN Internacional? Bom, capitão, é engraçado que após o debate, Trump, que estava num avanço significativo, contrariamente ao presidente Joe Biden, viu a sua popularidade, viu a sua influência nos mídias internos a cair de forma radical. Tanto é que, quando os mídias que até apoiam as abordagens de Trump deixaram de acreditar naquilo que seria a sua posição, a sua abordagem enquanto candidato presidencial, Trump entrou num desespero necessário. Necessário por quê? Porque hoje Kamala avança, e ontem mesmo estivemos a ver aquilo que são as sondagens, Kamala já está com 49% de intenções de voto, contrariamente a Trump, que hoje está com 47% de intenções de voto. Ora, a nível de mídia interna, Trump começa a perder terreno. A nível de mídia internacional, Trump, é claro que dos 47 que tem nos Estados Unidos, está a afundar-se, já estamos a falar em 45%, 44%. Kamala está muito bem avançada, está de facto a liderar muitos dos estados influentes. É preciso convir que a política norte-americana, no que concerne às eleições, são 7 estados mais influentes e que, inclusive, tornam a máquina eleitoral possível e credível para que um potencial candidato vença. De convir também que, nesta altura, quer o estado de Arizona, Nevada e Pensilvânia e um pouco aí a Carolina do Norte já começam a ventilar hipóteses de Kamala vir a vencer as eleições. Mas também, capitão, é preciso dizer aqui aos nossos telespectadores que o sistema eleitoral norte-americano é colegial. E essa postura de vantagem a nível público e a nível até de popularidade pode ser desconstruída a nível do colégio. Por quê? Porque neste momento Kamala tem uma influência, tem predominância a nível de 3 estados, mas se os 4 estados porventura vierem a dar vantagem a Trump, automaticamente Kamala pode perder. Ou seja, é daí que Trump, quando diz que este início de eleições já antecipadas que poderão dar uma desvantagem, não é verdade. Não é verdade porque é um receio a partir da... Porque ele começa a ver que 3 estados já mais influentes estão a favor de Kamala e ele quer arrastar os 4 estados a seu favor. Professor Edgar Fonseca, agradecemos a sua presença. Nós voltaremos, quem sabe, ao longo desta semana a falar sobre este assunto e outros. Com certeza, capitão. Eu que agradeço e boa noite aos telespectadores. Muito bem, vamos fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com outras notas de atualidade informativa.
Tem dúvidas sobre a sua saúde? Quer aprender como prevenir doenças e conhecer os melhores tratamentos? A sua consulta particular começa agora. Traremos informações úteis para você prevenir doenças, entender tratamentos e cuidar da sua saúde de maneira eficaz. Conheça especialistas que vão ajudar a responder às suas dúvidas e orientar sobre prevenção e como adotar hábitos saudáveis. Não perca o Obrigado, Doutor, o programa que traz o que a sua saúde precisa através da sua televisão. Esperamos por si na posição 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 na DSTV. Aguardo por si. Meu povo! E aqui estamos nós, diante de uma instituição onde as pessoas clamam por justiça, clamam por muita coisa e não se faz. Vamos mostrar-vos as nuances, vamos mostrar-vos tudo. Vamos falar de nós, sobre nós, o que devemos fazer, o que são os nossos direitos, mas também os nossos deveres. É assim que será o nosso programa. É para zelar, para falar, é para denunciar. Zuela, meu povo! Estamos de volta. Foi lançado no Memorial Dr. António Agostinho Neto a obra literária do culto ecumênico em alusão ao centenário de Neto. A obra de recomendação da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, traz orações de líderes de diferentes denominações religiosas. Passados 2 anos, desde o culto ecumênico que marcou o centenário de Neto, a noite deste sábado viu materializado o pensamento da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, com o lançamento da obra literária de 79 páginas, contendo trechos de orações de líderes religiosos presentes no então culto ecumênico realizado em 2022. A Primeira-Dama da República foi uma das figuras presentes no culto ecumênico do centenário de Neto, onde teve a sugestão de eternizar o momento, tendo-o considerado um convite à reflexão sobre a importância da fé e da unidade em nosso país. Naquele dia, nós tivemos a oportunidade de ouvir de servos do Senhor palavras que não só retrataram aquilo que são as palavras da Bíblia Sagrada, mas também conseguiram trabalhar essas palavras bíblicas com aquilo que é o legado do nosso querido presidente, o primeiro presidente de Angola, o fundador da nação, Dr. Agostinho Neto, e fizeram ainda mais. Tentaram mostrar aquilo, a nossa realidade, e transformar as palavras numa mensagem de esperança para o futuro. Diversos líderes religiosos também exaltaram a figura de Neto, quer no cômputo político, assim como cristão. O presidente Agostinho Neto, antes de ser presidente, foi secretário do bispo Ralph Dodge, um bispo missionário, e foi com uma bolsa da Igreja Metodista Unida que ele vai estudar em Portugal, para fazer medicina. E não só durante a sua militância cristã, sua mãe foi professora
na Escola da Missão, e eles todos foram alvos desse ensino cristão. Então há uma influência de juventude, de infância, de juventude, não é? Que a igreja tem na vida de Neto, que nem sempre é falada. E é preciso que nós, além daquelas informações dentro do partido MPLA, dentro daquilo que a Fundação Agostinho Neto traz na sua veia política e poética, também sejam incluídos esses elementos. Para os religiosos não deixa de ser um gesto de reconhecimento por aquilo que ele realmente foi. E também olhar para aquilo que foi o papel dos pais, sendo o pai pastor e a mãe educadora. Na verdade, eles contribuíram para o homem que se desejava ter, ou termos em Angola, como um poeta, um professor, um médico e como alguém que realmente ouviu a instrução dos pais. A viúva de Neto manifestou grande expectativa em tomar contacto com a obra. Tinha uma dimensão diferente da vida. Não sei se ele estava certo ou se estava errado, mas ele conservou sempre os princípios sérios e honestos daquilo que foi ensinado pelos pais religiosos. Com uma atmosfera marcada por louvores, poesia e orações, o lançamento da obra uniu comunidades cristãs, entidades governamentais e líderes religiosos. E foi ontem apresentado aqui em Luanda, apresentada no caso a segunda edição do Prémio Inovação e Tecnologia Ambiental. Este ano, os promotores pretendem dar ao prémio uma perspectiva mais nacional. O PITA tem como objetivo reconhecer e premiar as iniciativas de jovens angolanos que trabalham no desenvolvimento da tecnologia e projetos amigos do ambiente. A ideia é que jovens de todo o país participem, como esclarece o coordenador do PITA, Gédio Fernandes. Nós vivemos enormes problemas ambientais. Nós, PITA, acreditamos que isso pode ser resolvido com soluções criadas nas comunidades através dos jovens. É um projeto de âmbito nacional, tanto é que na primeira edição nós temos participantes do IS, Benguela, Luanda, Malange, Luban, Huila e Namibe. Portanto, este ano o desafio aumentou, queremos passar nas 8 províncias, tanto é que antecipamos o lançamento justamente para nos dar a possibilidade de podermos, durante o ano, até final deste ano, conseguimos então passar nas 8 províncias e trazemos então os jovens que fazem ciência, que desenvolvem tecnologias voltadas à solução de problemas ambientais. Para concorrer ao prémio, os candidatos devem apresentar projetos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Além de valores monetários, os vencedores ganham também bolsas de estudo e mentoria para a implementação dos projetos. Entre eles, posso destacar aqui Fome Zero, Agricultura Sustentável, projetos que visam resolver problemas de saneamento básico, desde a vertente de água, esgoto, problemas que visam resolver as alterações climáticas, projetos que visam resolver a questão dos econegócios, das cidades sustentáveis. Então, estes são a principal linhagem do Prêmio de Inovação e Tecnologia Ambiental. Teve um prémio monetário 1 milhão de kwanzas, o segundo 700 mil kwanzas, o terceiro 500 mil kwanzas, acompanhado de bolsa de estudo, mentoria com o objetivo de então ter um acompanhamento de maneira a assegurar a execuidade do projeto e sair então do papel do protótipo para realmente satisfazer as necessidades ambientais, que é o grande desafio desse PITA. O Prémio Inovação e Tecnologia Ambiental PITA destaca jovens angolanos que desenvolvem soluções para proteger o meio ambiente e enfrentar problemas socioambientais. A edição anterior registrou 43 projetos, 20 dos quais foram finalistas. E desta forma estamos a colocar um ponto final ao Domingo Notícias. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, fique ligado à Rede Girassol. Boa noite.